Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos cuidar do tema Administração Pública na Constituição Federal. Os nossos comentários têm como ponto de partida os artigos 37 a 41 do texto constitucional. É fundamental que você faça a leitura desses dispositivos porque grande parte das questões da prova exploram a literalidade deles. É verdade que também nós temos que conhecer um pouco da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pensando nisso, eu já coloquei aqui na nossa aula, no nosso material, tanto o texto da Constituição quanto as principais decisões do Supremo Tribunal Federal envolvendo a nossa matéria, inclusive com as súmulas e súmulas vinculantes aplicáveis. Tudo isso para que você tenha o maior rendimento, o maior aproveitamento possível no nosso estudo. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, vá ao fórum de dúvidas e pode mandar para mim. Nós estamos juntos nessa caminhada. Tudo bem? Olha só, nós vamos tratar, como eu disse, da administração pública na Constituição. Então a nossa abordagem vai ser uma abordagem levando em conta os princípios constitucionais e as regras constitucionais acerca da administração pública. Aqui nós não vamos fazer uma abordagem, como é feita no direito administrativo, administração direta, indireta, centralização, descentralização, concentração, a estrutura de cada uma das pessoas jurídicas, a natureza, porque isso é próprio do direito administrativo. Aqui o nosso enfoque é cuidar das normas constitucionais que cuidam da administração pública. E como eu disse, o nosso ponto de partida é o artigo 37 da Constituição, o qual já traz de início informações importantes sobre os chamados princípios constitucionais expressos ou positivados. Olha só, a administração pública se submete a diversos princípios. Alguns desses princípios decorrem diretamente do texto constitucional, estão expressos no texto constitucional. Por isso que a gente diz que são princípios constitucionais expressos ou positivados. E quais são esses princípios? É o conhecidíssimo LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos dar uma olhada? Olha só. Aqui, como eu disse, administração pública na Constituição, artigos para dever de casa 37 a 41 do texto constitucional. Como eu disse, a administração pública, seja ela direta ou indireta, de quaisquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, obedecerá aos princípios. Esses princípios, como eu disse, são chamados de expressos ou positivados, porque previstos diretamente no texto constitucional. Quais são esses princípios? O conhecidíssimo LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá aqui, lembrando que o princípio da eficiência foi o último, a ser inserido de forma expressa no texto constitucional. De forma bem pontual, o princípio da legalidade exige que a administração pública atue pautada estritamente na lei. Por isso que a gente diz que um dos atributos do ato administrativo é a presunção de legitimidade. Ou seja, presume-se que a administração pública esteja sempre obedecendo aquilo que está na lei. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Já o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. O princípio da impessoalidade é a ideia de buscar sempre o interesse público. É o princípio da finalidade. É tanto que, se a administração pratica ato visando um fim diferente do interesse público, o ato ele tem um vício chamado desvio de poder ou desvio de finalidade, que é uma nulidade do ato administrativo. Então, impessoalidade: a administração não pode criar preferências ou discriminações injustificadas. A administração tem que sempre buscar
o interesse público. Além desses, nós temos o princípio da moralidade, que exige da administração uma conduta com probidade, uma conduta ética, uma conduta honesta, uma conduta integral. E aí é comum a gente ouvir que a administração não deve agir apenas com legalidade, ela tem que agir com moralidade, com justiça, com ética, com honestidade, para com o interesse público e também para com os administrados. Temos ainda o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele tem duas vertentes importantes. A primeira, a ideia de transparência. Nós estamos falando de uma administração pública. Você vai ser um servidor público. Então, a administração pública tem de dar a devida transparência dos atos que pratica. É claro que na forma da lei e até da Constituição, alguns atos podem ser mantidos em segredo de justiça, sob sigilo, mas a regra é a transparência. Para quê? Para o controle social. Quanto mais transparente for a administração, maior será o controle social que a população, que os cidadãos poderá exercer sobre os atos do Estado. A publicidade, além dessa ideia de transparência, também é fundamental para a eficácia, para a produção de efeitos do ato administrativo. Em regra, os atos do Estado produzem efeitos após garantir a ideia de publicidade, após a publicação, por exemplo, na imprensa oficial. Então, uma lei ela pode ter sido validamente, feita, elaborada segundo o processo legislativo, ela vai ser sancionada, promulgada e publicada. A partir daí é que ela está apta, Claro que pode haver cláusulas de vigência, definindo um tempo mínimo de vacatio legis, ou seja, um período em que a lei vai ser, que a lei é vigente, mas não produz eficácia, não produz efeitos. Então, publicidade tem tudo a ver com eficácia também dos atos administrativos. E para fechar, uma análise bem pontual, eficiência. A eficiência, o sentido mais específico tratado pela doutrina da eficiência é a relação de custo-benefício, é a relação de economicidade. E o que é isso? É a administração pública buscar sempre prestar o melhor serviço público com o menor custo possível para o administrado. Eficiência tem a ver com presteza, tem a ver com celeridade, tem a ver com produtividade, tem a ver com economia de recursos. Isso tudo é que vai formar esse conjunto básico de princípios que nós chamamos de expressos. Um detalhe importante, a administração pública, além de obedecer aos princípios expressos, também se submete a diversos outros princípios que, embora não previstos no texto constitucional, também devem ser observados. Esses princípios são chamados de princípios reconhecidos ou princípios não positivados. Por exemplo, o princípio da proporcionalidade, o princípio da supremacia do interesse público, o princípio da razoabilidade. Veja, são princípios que não podem ser desobedecidos, mas não estão previstos no texto constitucional. E aí um detalhe, não há hierarquia entre princípio expresso e princípio reconhecido. Todos têm a mesma hierarquia. Legal? Tudo bem? Detalhe, eu vou mostrar para você agora diversos dispositivos constitucionais que materializam esses princípios de que estamos falando. Vamos dar uma olhada? Olha só, aqui eu trago, por exemplo, uma aplicação prática do princípio da impessoalidade. Olha o detalhe, o 37, parágrafo 1º, começa assim, a publicidade. E aí deixa eu fazer um comentário bem pontual. Esse parágrafo 1º do artigo 37 já foi cobrado várias vezes em prova. E como a gente já começa assim, a publicidade, o candidato, ele às vezes bate o olho e fala, é o princípio da publicidade. Mas não é. Acompanha comigo. A publicidade dos atos, programas, obras e serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. E aqui vem o ponto núcleo do dispositivo. Dessa publicidade não pode constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, fica atento. Lembra que o princípio da impessoalidade é buscar o interesse público? O princípio da impessoalidade impede a promoção pessoal às custas do Estado. Pela ideia da chamada teoria do órgão, né? Quando um servidor age, na verdade, quem está agindo é o próprio órgão do qual ele participa. Então, quando um servidor pratica um ato, quem praticou o ato foi o órgão. E, melhor dizendo, a pessoa jurídica, porque órgão não tem personalidade jurídica. Então, em regra, quem responde? A pessoa. É tanto que se um servidor causa um prejuízo a terceiro, quem é que vai responder? É a pessoa jurídica de direito público ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. É ela que responde, porque o ato é imputado a ela. Tudo bem? Então, olha só, da publicidade do Estado não pode constar nome, símbolo ou imagem que caracterizem promoção pessoal. Isso aqui é a ideia de proibição da promoção pessoal às custas do Estado. O que mais que nós temos? Temos aqui a vertente do princípio da eficiência com o princípio da transparência. Lembra que o princípio da transparência decorre do princípio da publicidade, é uma vertente do princípio da publicidade. O que é que nós temos? No 37, parágrafo 3º, temos que a lei vai disciplinar as formas de participação do usuário na administração direta e indireta, regulando especialmente. Essa participação do usuário é uma espécie de controle social. Controle social. O que? Reclamação relativa à prestação de serviço público em geral. Então, exigência de eficiência, asseguradas a manutenção de serviço de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Então, note, exigência de eficiência. O que mais? Acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo. Peraí, vertente transparência. Observado o artigo 5º 10, o artigo 5º 10 é o que protege a intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, e o artigo 5º 33 é o que fala do direito de acesso à informação. E, além disso, a lei vai regular especialmente a disciplina da representação contra o exercício negligente e abusivo do cargo, emprego ou função. Isso aqui é o quê? Controle social. Note, o usuário vai exigir eficiência, vai exigir o acesso a documentos que mostrem a atuação do Estado e ele pode também, né, apresentar pedidos de representação. E aí entra na ideia geral do direito de petição. Pedir providências quando se detecta algum tipo de abuso, algum tipo de irregularidade ou ilegalidade. Então aqui temos vertente do princípio da eficiência e do princípio da transparência. O que mais? Ainda com a ideia do princípio da eficiência, o 37, parágrafo 8º, muito importante na prova, diz que a autonomia gerencial, orçamentária e financeira de órgãos e entidades da administração direta e indireta, essa autonomia pode ser o quê? Ampliada mediante contrato. Esse contrato, segundo a doutrina, é chamado de contrato de gestão, que é um contrato que vai estabelecer metas de desempenho. Então, a autonomia da entidade ou do órgão pode ser ampliada por meio desse contrato. Qual é o objetivo, o objeto do contrato? Fixação de metas de desempenho. Cabendo à lei dispor sobre o quê? O prazo de duração desse contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes e a remuneração do pessoal.
Essa novidade veio com a emenda 19 de 98, né, com a ideia do princípio da eficiência positivado no texto constitucional, porque até 98 o princípio da eficiência era um princípio implícito. A administração deveria buscar eficiência, mas não havia previsão expressa no texto constitucional. Com a emenda 19, o princípio da eficiência vai para o caput do artigo 37 como princípio expresso e vários outros dispositivos foram inseridos exigindo essa eficiência. Entre eles, essa possibilidade de ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira e, em contrapartida, o órgão ou entidade se compromete a atender determinadas metas de desempenho. Tudo isso com base na eficiência. Administração gerencial. Essa é a ideia, administração gerencial. Por isso que ele coloca assim, ó, a autonomia gerencial. Então, a administração mais voltada para metas, mais voltada para resultados. O que mais? Temos o princípio da moralidade. E aqui, ó, muito importante, o artigo 37, parágrafo 4º, muito importante. Na Constituição, o que é importante saber sobre improbidade administrativa? É importante saber quais são as possíveis consequências do ato de improbidade. Porque a lei 8429 de 92 vai regulamentar, né, a improbidade, os atos de improbidade. No texto constitucional, eu preciso saber que a improbidade pode gerar perda da função pública, a suspensão, cuidado, perde a função, suspende os direitos políticos, também pode haver a indisponibilidade dos bens, o bloqueio de bens e a necessidade de ressarcimento ao erário, ou seja, devolver aos cofres públicos o valor de um possível prejuízo causado. Agora, detalhe, além dessas 4 consequências, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário e indisponibilidade de bens, a Constituição fala assim, sem prejuízo de uma possível ação penal cabível. Isso é importante. Sabe por quê? Porque o ato de a ação de improbidade é uma ação judicial civil. Não tem natureza penal, pelo menos assim defende a doutrina dominante. Então, por aquele ato de improbidade, é possível também que a pessoa responda em uma ação penal, se aquele ato também se configurar, por exemplo, num crime contra a administração pública. Então é possível o cara responder civilmente, ato de improbidade, e penalmente, por exemplo, crime contra a administração. Vamos dar uma olhada no dispositivo? Os atos de improbidade importarão o quê? A suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública. Cuidado, na hora da prova, a banca examinadora adora dizer que vai gerar perda do direito político. Está errado. O direito político suspende, perde a função, vai ser demitido, bloqueia bens, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Aí ele diz, ó, na forma e gradação prevista em lei, aí a lei 8429 vai trazer essas gradações, os prazos, tudo previsto em lei, e ele diz o finalzinho que eu comentei. Pode acontecer tudo isso sem prejuízo da ação penal cabível. Então o cara responde por improbidade sem prejuízo, ou seja, pode também, pelo princípio da independência das instâncias, responder por ação penal. Legal. Então aqui, ó, a ideia é a gente contextualizar, como eu estou te mostrando, os diversos pontos do nosso tema com os princípios expressos da administração. Teve alguma dúvida? Vá ao fórum de dúvidas e me chama. Beleza? Vamos lá. Continua comigo. Agora, uma outra ideia. Eu trago aqui algumas notinhas jurisprudenciais, mas também ainda relacionada a princípios. E aqui eu trago a súmula vinculante número 13, que trata da vedação ao nepotismo, a contratação de parentes, né? E o Supremo entende que a vedação ao nepotismo, né, que o nepotismo, ele viola alguns princípios, principalmente o princípio da moralidade, o princípio da eficiência e o princípio da impessoalidade. Então ele diz, ó, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, na linha reta ou colateral,
ou ainda por afinidade. Detalhe, no caso do nepotismo, vai até o 3º grau de parentesco. Cuidado, quando a gente fala de inelegibilidade relativa ao parentesco, artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, a inelegibilidade relativa ao parentesco vai até o 2º grau. Já a vedação do nepotismo vai até o 3º grau. Até o 3º grau. Então ele diz, ó, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, né, da autoridade nomeante. Então, nomear cônjuge, né, a autoridade que nomeia, né, na mesma pessoa jurídica, ele vem e diz aqui, ó, viola a Constituição. Então, só para você entender, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante, ou de servidor da mesma pessoa jurídica, viola a Constituição Federal. Então, eu nomeio, por exemplo, meu cônjuge para exercício de um cargo em comissão ou função de confiança. Ou ainda, para a função gratificada na administração pública direta e indireta. Isso, em qualquer dos poderes da União, do Estado, DF, município. E ele diz, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Tudo isso viola a Constituição. Basicamente é o seguinte, ó. Eu sou um servidor, e aí eu, por exemplo, eu exerço um cargo em comissão, eu sou servidor efetivo e exerço um cargo em comissão, e aí eu nomeio a minha esposa para trabalhar lá no meu gabinete. Será que pode? Para exercer um cargo em comissão? Não pode. Mas e se a gente fizer assim, ó? Eu nomeio os filhos do Antônio e o Antônio nomeia meus filhos. Então a gente faz um ajuste recíproco, que é o chamado nepotismo cruzado. Também não pode. Eu vou nomear os filhos do Antônio, o Antônio nomeia meus filhos, está tudo bem. Não pode. Isso viola a Constituição Federal. Tudo bem? Súmula vinculante número 13. O que mais? Decisão do Supremo envolvendo o princípio da impessoalidade e princípio da isonomia. Vamos lá. Em atenção ao princípio da impessoalidade e isonomia que rege a admissão por concurso público, a dispensa de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista que presta serviço público deve ser motivada, assegurando-se assim que tais princípios observados no momento da admissão sejam também respeitados na ocasião da dispensa. Questão aqui interessante, ó. Um empregado público, ele não tem estabilidade, né? Porque a estabilidade é própria de cargo público efetivo. Então, o concurso público, nós sabemos que ele é uma homenagem, ele efetiva o princípio da impessoalidade, o princípio da igualdade, principalmente. Então, o que o Supremo disse aqui? Olha, quando o Estado, a administração pública indireta, vai contratar um empregado público, tem que fazer concurso. Então, teve que observar o princípio da impessoalidade e da isonomia. Na hora de demitir esse cara, o Supremo entende, embora ele não tenha estabilidade, é necessária a devida motivação. Para quê? Para evitar perseguições. Então, embora esses empregados públicos não tenham estabilidade, tem de haver o devido processo legal no ato de dispensa. Para quê? Para que se assegurem os mesmos princípios que foram exigidos quando da sua admissão. Legal? Tudo bem? Então, fica atento com essa decisão. Sobre o princípio da legalidade, nós temos separação de poderes, possibilidade de análise de ato do Poder Executivo pelo Poder Judiciário, reexame de uma matéria e interpretação de cláusulas de edital. Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade de ato dos três poderes e, vislumbrando mácula, algum tipo de irregularidade, afastar sua aplicação. Então aqui é importante, ó. O Supremo aqui só consagrou algo que a doutrina já dizia. Cabe ao Poder Judiciário analisar a legalidade dos atos. Então, o ato administrativo de quaisquer dos poderes
pode ser sujeita a um controle jurisdicional de legalidade. O Poder Judiciário não vai analisar o mérito do ato administrativo praticado pelo Poder Executivo, mas os requisitos de legalidade, por exemplo, da competência, da finalidade, da forma, do motivo, do objeto, os requisitos vinculados, os requisitos legais do ato, podem ser analisados pelo Poder Judiciário. Muito bem. Agora, vamos a uma análise contextual do artigo 37. Eu vou começar aqui com o artigo 37, inciso 1º. Ó, eu já destaquei no início, é imprescindível que você faça a leitura de todo o artigo, do 37 ao 41. É para ler tudo, tudo bem? Aqui eu vou destacar os principais pontos fazendo alguns comentários. Olha só. Nós temos aqui a ideia de acesso a cargo e emprego público. A primeira coisa que você tem que destacar é que tanto o brasileiro quanto os estrangeiros, eles podem ter acesso a cargos, empregos e funções públicas. Então, quem pode ter acesso a cargo, emprego e função pública? Brasileiros e estrangeiros. A Constituição diz que os brasileiros precisam atender os requisitos legais. Então, a lei, conforme o cargo, vai trazer os requisitos. Já os estrangeiros, da mesma forma, a Constituição vem e diz assim, ó, vocês podem ter acesso a cargo, emprego ou função pública na forma da lei. A doutrina dominante tem dito que aqui nós temos uma norma de eficácia limitada. Por quê? Porque é dependente de uma lei. É importante, por exemplo, destacar aqui, a título de exemplo, a Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto, né, dos Servidores Públicos Civis da União, lá no seu artigo 5º, parágrafo 3º, estabelece, por exemplo, que as universidades poderão contratar professores, cientistas, pesquisadores estrangeiros. Na Constituição Federal, nós temos uma norma bem parecida no artigo 207, parágrafo 1º do texto constitucional. Questão importante, note que ele diz, olha, tem que atender os requisitos legais. Isso aqui é importante, ó. Falou de acesso a cargo público, os requisitos, requisito de idade, requisito de exame psicotécnico, requisito de altura, requisito do sexo. Então, todos esses requisitos para acesso ao cargo devem estar previstos em lei, lei formal. Então, cada cargo tem que ter a sua, ou cada carreira tem que ter a sua lei estabelecendo os requisitos. Isso é importante porque muitas vezes o edital e unicamente o edital estabelece requisitos não previstos em lei. E aí os tribunais têm dito que isso é inconstitucional, que fere o princípio da legalidade. Legal? Tudo bem? Então, fica atento com essa questão. Brasileiros e estrangeiros que atendam os requisitos da lei, no caso do brasileiro, e na forma da lei, no caso dos estrangeiros. E aí eu trago o inciso 8º, que fala, eu estou no artigo 37, o inciso 8º, que diz que a lei vai reservar um percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. E aí ele diz que também definirá os critérios de admissão. Cuidado, a lei não vai dispensá-los do concurso público. Então, por exemplo, os portadores de deficiência, para acesso a cargo, para investidura em cargo ou emprego, eles vão ter que fazer concurso público. Mas aí a lei vai trazer um percentual, uma reserva de vagas. A título de exemplo, ainda citando a Lei 8.112 de 90, nós temos o artigo 5º, parágrafo 2º, artigo 5º, parágrafo 2º, que reserva até 20% das vagas às pessoas portadoras de deficiência. E aqui eu trago algumas decisões jurisprudenciais, algumas súmulas do Supremo sobre a nossa temática. Primeiro, a súmula vinculante 44, que diz assim, ó, só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a concurso público.
Lembra que nós vimos no 37 primeiro que os requisitos para acesso a cargo público devem ser estabelecidos em lei. Então, peraí, se no concurso o candidato vai ter que ser submetido a exame psicotécnico, não basta o edital estabelecer isso, tem que haver um fundamento legal. Foi com base nesse entendimento que o Supremo editou a súmula vinculante número 44. Além disso, o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º 30, que em regra proíbe, né, a discriminação de critério de admissão levando em conta, por exemplo, a idade. Então, o limite de idade só se legitima quando? Quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Súmula 683 do Supremo. Então, a regra, por exemplo, é que não pode haver critérios discriminatórios levando em conta a idade. Mas o Supremo entende que é possível sim haver essa limitação, desde que haja razoabilidade na definição, na exigência, e isso tem que estar previsto em lei. Que mais? Temos a súmula número 14 do Supremo que diz: não é admissível, por ato administrativo, restringir em razão da idade inscrição em concurso para cargo público. Percebeu que essa súmula antiga do Supremo confirma essa ideia de que estamos tratando. E para fechar, editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Então, note, todos esses requisitos, inclusive esse da tatuagem, bastante interessante, né? Porque em alguns casos, principalmente na carreira militar, os candidatos eram excluídos do concurso em virtude de uma tatuagem. E o Supremo disse, em regra, isso é inconstitucional, não pode. Salvo se o conteúdo da própria tatuagem viola princípios constitucionais. O Supremo entendeu, inclusive, que a tatuagem era uma forma de manifestação do pensamento. Então, até foi citado por alguns ministros no julgamento, falou assim, por exemplo, o cara tem uma tatuagem que representa a necessidade de matar policiais, um exemplo. Tem algumas questões desse tipo. Então, isso viola alguns valores constitucionais, mas a regra não poderia haver esse tipo de restrição. Tudo bem? Próxima aula, continuamos juntos. Eu te espero.